Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Débora Oliveira e agora nós vamos começar mais uma história da nossa EBD, é a nossa lição número 12. E antes de a gente começar, vamos fazer aquilo que a gente sempre faz no início, a oração. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigada por mais esse dia, que Tu venha nos ensinar da Tua palavra, que nós possamos aprender e a colocar em prática nas nossas vidas, Senhor. Continua conosco, é isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Uma tela aqui bem bacana com o tema da nossa história. O tema da nossa lição, que é Vivendo Dias Difíceis. Vocês já viveram algum dia difícil na vida de vocês? E o versículo-chave, o versículo principal que a gente vai aprender aqui, tá em 1 João capítulo 4, versículo 11. E lá fala sobre o amor. Devemos amar a todos. Olha o coração crescendo. Devemos amar a todos. É isso que Deus nos ensina, a aprender, dar amor às outras pessoas. A nossa história fala sobre José, que está lá em Gênesis. Você vai encontrar essa história em Gênesis, no capítulo 37, 39, 40 e 41. E José, nessa história dele, ele viveu momentos difíceis. E o nosso tema fala sobre isso, vivendo os dias difíceis. Quantas vezes vocês já viveram algum momento assim que foi difícil para vocês? Nós vamos falar sobre isso. E esse aqui é José, o nosso principal personagem da história. José, ele era um rapaz, um garoto muito querido e muito obediente ao seu pai Jacó. Olha aqui Jacó. Jacó amava muito José. Só que José tinha outros irmãos também. E Jacó amava muito ele. E Jacó, certo dia, resolveu fazer um presente, um lindo presente para José. E esse presente era uma roupa linda e bem colorida, que ele fez para presentear José. José deve ter amado, né? E bem aqui, olha, são os irmãos de José. Olha como José tinha muitos irmãos. Só que os irmãos de José, eles não gostavam muito de José, porque José ganhava as coisas dos pais e José sempre levava o recado do que os irmãos estavam fazendo pro pai. E eles não gostavam muito disso, sabe? Eles ficavam com raiva de José, ficavam com ciúmes de José. E quando José ganhou a roupa, aí eles ficaram com mais raiva ainda de José, porque José ganhou uma roupa linda. Além de eles ficarem felizes pelo irmão, eles ficaram com raiva. O José com a sua linda roupa aqui vestida nela, eles ficaram chateados. Tudo bem, passou um tempo, eles deixaram pra lá e foram trabalhar. E todos eles trabalhavam no rebanho, cuidando das ovelhas. E aí os irmãos de José foram embora para cuidar das ovelhas. José não foi, José ficou para ficar com seu pai e com seu irmão Benjamim, que eles tinham outro irmãozinho que era o caçula, o menor da casa, o Benjamim, que é esse aqui. José ficou com eles, cuidando deles. Passou um tempinho, depois Jacó pediu para José: meu filho, vá lá ver como é que estão os seus irmãos. Como é que tá as coisas por lá? Vocês estão precisando de alguma coisa? E José obedeceu o pai. Ao chegar lá estavam os irmãos deles. E José viu eles e os irmãos deles já estavam com raiva. E aí eles decidiram fazer uma coisa muito ruim. Eles decidiram pegar a roupa que José tinha ganhado. Eles resolveram tirar as roupas dele, tudinho. Tirou, pegaram a roupa dele e jogaram José em um poço, em um buraco fundo. Jogaram José lá e ele ficou muito triste mesmo. Você já pensou? Quando seu irmão ele te bate, o que é que você faz? A gente quer bater de volta, não é verdade? Só que José, ele teve uma outra reação, ele não bateu de volta. Ele ficou ali e apenas conversou com Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina sobre isso, né? Que nós não devemos pagar o mal com o mal. Olha só, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala que não devemos pagar o mal com o mal, mas fazer o bem a todas as pessoas, até aquelas pessoas que nos feriram. E aqui está, os irmãos de José jogaram ele no poço e depois tiraram, olha só. E aí eles tiveram uma ideia, estavam passando alguns comerciantes. E esses homens, eles compravam pessoas para vender, para fazer de escravos. E aí os irmãos de José fizeram isso, venderam José a esses homens. E esses homens resolveram levar José para outra cidade. Levaram José para outro lugar. E esse lugar que eles foram foi para a terra do Egito. Só que mesmo com toda essa situação que estava acontecendo na vida de José, que é uma situação difícil, José sabia que Deus estava com ele. Quando ele chegou na terra do Egito, ele foi vendido como escravo
para a casa de um homem muito conhecido naquele lugar, que se chama Potifar. Bem, aqui está sua esposa. José fazia um ótimo trabalho e Potifar se agradava muito do trabalho de José. Só que teve um dia que a esposa de Potifar pediu para José fazer algo e ele não quis fazer porque aquilo era errado. Como ele não quis fazer, ela, sabe o que ela fez? Inventou uma mentira sobre José. E ela inventando isso, Potifar acreditou. E o que aconteceu? Levaram José preso. Ele foi preso. Mas mesmo na prisão, José era bom, era um homem bom, ajudava a todos, a quem estava com ele. Nós também devemos fazer o mesmo, seguir esse exemplo de José, amar as pessoas, fazer o bem. Vocês lembram lá no início, quando a gente falou de um versículo que está escrito em 1 João, capítulo 4, versículo 11, o que foi que a gente aprendeu? Que devemos amar a todos, uns aos outros. Lá na prisão, José conheceu dois homens. Ele conheceu o copeiro e o padeiro. Eram dois homens também que estavam presos. Esses dois homens tiveram sonhos. Cada um teve um sonho que eles não conseguiam entender. E José era um homem sonhador. Era um homem que entendia de sonhos porque Deus explicava para ele. O que aconteceu? José explicou os sonhos desses dois homens, do copeiro e do padeiro. E após explicar, ele falou que o copeiro ia ser liberto da prisão e o padeiro iria morrer. Quando o copeiro estava perto de ser liberto, José pediu para ele lembrar dele quando saísse da prisão. José falou: olha, lembra de mim lá fora, eu não fiz nada de errado. Só que passou um tempo e o copeiro, infelizmente, esqueceu de José. Mas Deus nunca esquece. E de você, será que Deus esqueceu? O que você acha? Não, nunca Deus esquece de você. Jamais Ele esquece de você. Agora, nós vamos falar um pouco desse personagem aqui. Quem sabe quem é? É o Faraó. O Faraó, ele é da terra do Egito, que era lá onde José estava preso. Certo dia, Faraó, ele teve um sonho. Ele teve um sonho muito difícil de entender, que ele ficou com medo daquele sonho. Ele não entendia, então ele ficou preocupado. O que significa isso? O que quer dizer? E o copeiro ouviu o Faraó falar. Imediatamente Deus fez o copeiro lembrar de José. O copeiro lembrou de José que um dia José interpretou um sonho que ele teve, né? E ele falou para o Faraó: eu conheço alguém que pode lhe ajudar, que pode dizer o que significa esse seu sonho, rei. E aí o Faraó mandou o quê? Chamar José. Mandou chamar José, que estava preso, e mandaram ele se arrumar. Então José se arrumou para ficar bem bonito para se apresentar para o Faraó. E aí lá vem José, um novo homem, olha aqui, todo bem vestido para ir falar com o Faraó. E o Faraó aqui esperando José. E o Faraó perguntou para José: você sabe explicar sonhos? José respondeu: Deus vai me ajudar a dar a resposta ao Senhor. Olha só o que José respondeu, porque José sabia que o único que podia interpretar o sonho era Deus, e Deus usava José para fazer isso, certo? Então aqui Deus ensinou José a explicar aquele sonho que Faraó teve, e assim Deus honrou José naquele lugar. Mesmo José passando por um momento muito difícil, por várias situações difíceis, Deus honrou José em outro lugar, naquele lugar que ele estava. A gente vai refletir um pouquinho no que foi que nós aprendemos hoje. O que é que você aprendeu? Desde o início da história, nós aprendemos que devemos amar as pessoas e ajudá-las, amar todas as pessoas, certo? E depois nós aprendemos que Deus, Ele está comigo e com você, assim como Ele estava com José em todos os momentos, não importa que momento seja, Deus, Ele sempre vai estar com a gente. Devemos sempre confiar no cuidado dEle, sempre confiar no cuidado de Deus, porque Ele é bondoso, Ele é generoso, Ele é poderoso para nos guardar. E Deus também, Ele cuida de mim e de você, tanto nos momentos fáceis como nos momentos difíceis. Amém? Agora nós vamos fazer a nossa oração de agradecimento a Deus por mais uma história, por mais uma lição que Ele nos ensinou. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigada por mais uma palavra que Tu nos ensina, que nós possamos aprender com a atitude de José e aprender a amar os nossos irmãos, a todos, Senhor, que estão ao nosso redor. Que nós possamos, Senhor, lembrar que Tu cuida de nós, que Tu cuida da nossa casa, da nossa família, e que a cada dia nós possamos ser gratos por tudo que Tu faz por nós. É isso que nós te pedimos neste dia
e te agradecemos. Amém. É isso, crianças. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus.